Graça e paz. Graça e paz. Como é que vocês estão? Vamos abrir Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1. Vamos ainda ficar aqui, verso 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia ou preeminência, como diz outra versão. Maravilhoso Pai, nós te damos graças, porque um dia resolveste, naquela reunião da tua Santíssima Trindade, que em teu Filho estaria colocado todo o projeto da restauração do homem. Graças te damos porque tu não perdes nenhum dos teus propósitos, porque tu és um Deus que fazes mais do que te pedimos ou pensamos. Por isso, glorifica a Jesus Cristo nesta noite. No nome dele que nós oramos. Amém. Quem ganhou o campeonato hoje? Quantos São Paulinos nós temos hoje aqui? Opa! Cecília pelo menos já foi eufórica. Pode levantar a mão os São Paulinos. Olha quantos São Paulinos sumidos hoje. Que muitas vezes nós temos São Paulinos sumidos, não é? Mas assumidos. Perguntaram certa ocasião a Moody. Moody foi um pregador americano do século XIX. Como é que Maomé, tendo começado 600 anos depois de Jesus Cristo, tem mais adeptos no maometismo do que cristãos? Por que o maometismo cresce mais do que o cristianismo? Moody disse: nenhum adepto de Maomé precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia para seguir a Maomé. O cristianismo começa com uma renúncia. Tem uma cruz no meio e tem uma peregrinação em direção a Cristo. Isto faz a diferença. A preeminência de Cristo é que Ele é diferente de tudo. O cristianismo não se iguala a qualquer sistema que existe neste mundo. E para a fé cristã, algo tem que acontecer. Flávio Joséfo, um historiador judeu que viveu dos anos 37 ao ano 100. Portanto, meio contemporâneo de Jesus, ou pelo menos do cristianismo nascente, Flávio Joséfo diz o seguinte: existiu
por este tempo, Jesus, homem sábio, se é lícito chamá-lo homem, porque fazia obras maravilhosas e foi mestre de tais homens que receberam com prazer a verdade. Atraiu a si não só muitos judeus, mas também inúmeros gentios. Ele era o Cristo. Isto trata-se de um judeu que está ali nas beiras da ressurreição. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos principais dos homens dentre nós, o condenou à cruz, aqueles que primeiro o haviam amado não o abandonaram, porque voltou a aparecer-lhes vivo ao terceiro dia, como os profetas divinos o haviam predito, além de 1000 outras coisas maravilhosas acerca dele. E assim, a tribo dos cristãos, assim chamado por eles, não está extinta até o dia de hoje, porque o Cristo deles vive. É um judeu que está escrevendo a respeito da existência desse Jesus, a respeito do que aconteceu naquele tempo. E ele diz aqui claramente: homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Será que você deixaria o jogo do São Paulo hoje para vir para uma reunião de oração bem pequenininha, mas que só Jesus merecesse a glória? Eu não quero criticar ninguém, por favor, não é o meu objetivo, nem levantar essa questão. Só dizer que muitas vezes o nosso foco está fora de foco. O meu, o seu, o nosso, o vosso. Nós preferimos determinadas coisas que são mais excitantes, mais momentosas, do que o anonimato daquele extraordinário rabino. Um destes pensadores, R.E. Spencer, se Cristo foi mero homem, estranha coisa é, por certo, que nem ainda o século XX, século das luzes, haja produzido sequer uma só figura comparável à sua. Nascido em uma colônia romana, obscura, infeliz e desenvolvendo-se em uma sociedade alheia à cultura e ao refinamento, ele foi criado num lar pobre. E, contudo, de um salto, levantou-se culminantemente sobre a humanidade inteira, como única figura apta para dirigir toda ela
e dar um rumo novo para a humanidade. Viveu numa província, terra sem qualquer significado. Por isso que perguntaram, por acaso de Nazaré pode vir alguém? Um tempo desses, uma senhora veio fazer uma palestra de Maringá aqui em Londrina, senhora distinta, numa igreja, e o pastor, engraçadinho, chegou e disse, por acaso pode vir alguém de Maringá que mereça crédito? Que coisa mais estranha. Isso é zombar da cidade de Maringá? Ou é zombar da pessoa? Mas quando se falava naquela época, por acaso sairá alguém de Nazaré que mereça algum crédito? Era verdade. Jesus não teve nem aparência, nem formosura diante dos homens, era um anônimo. Entretanto, eu queria citar aqui as palavras do grande conquistador Napoleão Bonaparte. Ele diz o seguinte: Jesus Cristo foi mais do que um homem. Alexandre, está falando de Alexandre Magno, Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos grandes impérios. Porém, de que dependeu a fundação dos nossos impérios? Da força, da espada. Só Jesus fundou o seu império sobre o amor. E até mesmo no dia de hoje, milhões estariam prontos a morrer por ele. Tudo quanto vejo em Cristo me assombra. Seu espírito me inunda de admiração e sua bondade me confunde. Suas ideias e seus sentimentos, as verdades que ele anuncia, sua maneira de convencer não explicam nem pela observação humana, nem pela natureza das coisas. Seu nascimento e a história de sua vida, a profundidade de suas doutrinas que abordam as mais enormes dificuldades das quais é ele mesmo a mais admirável solução. Seu evangelho, através das idades e domínios, tudo para mim é um prodígio, um mistério inexplicável, porque me submerge num arrebatamento do qual não posso escapar. Um mistério que está aqui diante de minhas vistas. Um mistério que não posso negar nem explicar. Nada de humano vejo em Cristo. Quanto mais me acerco, mais cuidadosamente examino, tudo é superior a mim. Tudo permanece magnífico. Uma magnificência que subjuga. Seu evangelho é uma revelação de uma inteligência que certamente não é de homem. Isto, o grande conquistador da Europa, o general Napoleão Bonaparte, dizendo a respeito desse obscuro rabino, inexpressivo, mas a revolução dele, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, a preeminência. Você e eu temos dado a preeminência a Cristo? Só uma interrogação. Como tem sido nossa vida?
Colossenses capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele está falando Cristo como cabeça, ou a cabeça, aquele que é o líder, o comandante supremo, o fim do triângulo, o vértice do triângulo. Quem é? Cristo. E ele começa dizendo que ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade, todos os poderes. Tanto de anjos, arcanjos, serafins e querubins, todos estão debaixo dele. Ele é o cabeça. Mas este cabeça também usa bacia, toalha e água para lavar pé. Ele que está no topo também desce para a base. Ele que assume a prioridade, o lugar mais elevado, ele também assume a posição de lixeiro, de limpador de pé. Então, esse é o assusto deste que é o cabeça de todo o principado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui, não só dos principados, das potestades, mas ele é o cabeça do homem. E aqui põe a hierarquia. Deus, Cristo, o homem e a mulher. A mulher é inferior ao homem? Não. Mas em termos de autoridade, ela está numa posição abaixo. Assim como Cristo está numa posição de abaixo do Pai. O Pai é o cabeça de Cristo. Deus Pai é o cabeça. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Na família, ele é o cabeça de todo o principado, menos do pai. Ele é o cabeça da família. Quem é o cabeça da família? É Cristo. Em Efésios capítulo 5, verso 23. Vamos ler o 22 e o 23, porque mulher não gosta do 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Agora, ele coloca aqui, Cristo é o cabeça de todos os principados e potestades, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. É até bom a gente dizer uma coisa aqui, casa que mulher manda, filho fica distorcido, a personalidade dos filhos fica aniquilada, temos muitos problemas com filhos por causa de mãe que manda, e a mãe não deve mandar? Não, quem deve mandar é o pai. E se o pai é um banana? Nós temos que tratar com o cabeça. A mulher tem que levar esse banana perante o cabeça dele, que é para esse cabeça poder mudar esse banana. E aí, normalmente, ele muda. Viu? Esse banana vai virar alguma coisa mais consistente. Agora, Cristo é o cabeça dos principados, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça dos principados, Cristo é o cabeça do marido, do homem, Cristo é o cabeça da igreja. E Efésios capítulo 1, verso 22 e 23.
E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui Paulo diz que ele é o cabeça sobre todas as coisas. Aí ele coloca Cristo como o governador de todas as coisas, do universo, de todas as coisas criadas. Então ele é o cabeça espiritual das potestades, dos poderes, das autoridades que estão fora do nosso alcance. Ele é o cabeça da família, ele é o cabeça da igreja e ele é o cabeça de todas as coisas, ele é o cabeça do universo. Então, este cabeça merece o quê? O que ele merece? A primazia, a prioridade. Não foi à toa que Charles Spurgeon, pregador da Inglaterra do século XIX, quando recebeu a visita da Sua Alteza, a Rainha Vitória, na carruagem, chegando na porta da casa de Spurgeon, Spurgeon lá no sótão, lá em cima? Porão embaixo. Lá no sótão, estava o seu escritório. Quando a porta do sótão estava fechada, ninguém podia abrir. Por quê? Spurgeon estava em oração. Naquele tempo não tinha telefone dentro de casa. Porque agora o meu, felizmente, de vez em quando, trava. E quando tem telefone, telefona na hora que você está orando. Então tinha que chegar lá e a porta estava fechada. Quando a moça chegou, a rainha aqui na porta, porque vinha arauto. O arauto bateu na porta do Spurgeon e disse, olha, Sua Alteza, a rainha está aí sentada, quer falar com o pastor Spurgeon. Ela está com um problema e ela quer a orientação do pastor Spurgeon. A empregada tremeu. A esposa de Spurgeon, Susana, era paralítica. Estava numa cama. Não sei se a empregada, a história não conta, se ela foi lá, avisou, vai falar com o pastor lá em cima. Quando ela chegou lá em cima, a porta estava fechada. Mas a rainha estava na porta. E o que ela fez? Spurgeon saiu, levantou, o que foi? A rainha Vitória, está aí na porta, quer falar com o senhor. Com aquele jeito calmo, ele disse, diga para a rainha que ela marca um horário lá no palácio, que eu agora estou falando com o rei dos reis. Qual de nós faria um negócio desse? Se o Lula telefonasse para nós. Preste bem atenção. Quando a moça chegou e falou para o arauto, a rainha, o pastor Spurgeon mandou dizer à rainha que que o arauto vai e diz para a rainha, ela diz, é com esse homem que eu preciso falar. É com esse homem. Por quê? Porque esse homem sabia o que era prioridade. Eu não sei. Você sabe? Você tem dado ao seu Senhor, ao cabeça dos principados e potestades, ao cabeça da família, ao cabeça da igreja, ao cabeça de todas as coisas, você tem dado a primazia? Então, vamos considerar. Jean-Jacques Rousseau. Quem foi Jean-Jacques Rousseau? Um pensador, né? Um filósofo, pai da pedagogia,
grande pensador, que tinha umas ideias meio estrábicas com relação à suficiência de Cristo. Depois de um estudo aprofundado que ele fez de Cristo, diz ele o seguinte: quão inferiores são os livros dos filósofos, com toda a sua pompa, comparados com os evangelhos. Pode aquele cuja vida eles relatam ser apenas um homem? Será que esse Jesus que os evangelhos relatam é apenas um homem? Há em seu caráter algo do entusiasta e do sectário ambicioso? Que doçura, que pureza em sua maneira, que comovedora graça em suas teorias, que sublimidade em suas máximas, que profunda sabedoria em suas palavras, que domínio sobre as suas paixões. Onde está o homem? Onde o sábio, que sabe trabalhar, padecer e morrer, sem debilidade, sem covardia? Se a morte de Sócrates é de um sábio, a vida e a morte de Jesus são de um Deus. Não dá para explicar de outro jeito. O grande escritor Renan, seu xará, que queria provar que Jesus Cristo não era Deus, era apenas um homem, um rabino, uma pessoa influente, foi para a Palestina e conviveu, andou por onde Jesus andou, fez todos os percursos a pé, esteve em todas as cidades onde Jesus esteve, segundo a narrativa do Novo Testamento, visitou todos aqueles locais, escreveu um livro sobre a vida de Jesus, provando por A mais B que Jesus não era Deus. E foi. Na tradução da língua portuguesa, pela página 320, por aí assim, por aí. Pode ser que hoje as mudanças de versões desse livro tenham mudado o lugar da página, mas ele tem uma frase que ele diz mais ou menos o seguinte: Rabino de Nazaré, se tu não és Deus, homem também tu não és. Se tu não és Deus, eu não posso chegar à conclusão. Homem não pode ser. Por que não é homem só? Porque extrapola. Ele tem a primazia. Ele tem a excelência. Vamos colocar aqui João 3, 35. Por que ele tem essa primazia? O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Coisa bonita, não é, Renan? O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por que ele tem a primazia? Porque aquele que é o cabeça, sobre o cabeça, colocou todas as coisas nas mãos dele. E fê-lo como o centro de toda a nossa adoração. Quando Jesus estava se aproximando da sua saída daqui da terra, ele chamou os seus discípulos. E em Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quantas? Quanta autoridade ele tem? Dr. Russell Shedd, quando esteve aqui na nossa igreja,
ao abordar essa palavra exousia, que é a palavra que aparece aqui, exousia, autoridade. Algumas versões usam todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Alguém tem essa versão aí, todo o poder? Tem o poder. Essa versão não é muito boa, porque a palavra poder é dinamis. Dinamite, poder. E a palavra exousia é a palavra autoridade. E o Dr. Shedd disse o seguinte, essa palavra vem de ex, para fora, e ousia, que vem do verbo ser. Aquele cuja a essência do seu ser revela a sua capacidade de governo. É aquele que tem no próprio ser a condição de governar. Ele até contou uma história, que ele vinha dirigindo um carro, e de repente o guarda mandou ele parar, e ele estava com a carteira vencida, ou não tinha levado a carteira, e ele teve que parar o carro, simplesmente porque ele estava com um carro com vários cavalos de força, que podia passar por cima daquele guarda e ir embora, mas o guarda tinha autoridade. Ele tinha poder nas mãos, dirigindo o carro, mas o guarda tinha autoridade. A autoridade do guarda fê-lo parar. Ele não contou mais o que é que deu a história, mas o fato é que ele parou. Como que ele resolveu a situação, nós não sabemos, mas que ele teve que parar, teve. E o que Jesus está dizendo? Que ele tem toda a autoridade. Espera lá, não é só ele não. Toda a autoridade no céu e na terra. Ele não tem autoridade no inferno. No inferno ele tem reconhecimento. Você sabe que até no inferno, nas regiões inferiores, eles vão adorá-lo como o Senhor. Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. O que é debaixo da terra? É inferno, inferior. O lugar do inferno é embaixo. Vai ter que dobrar o joelho, mas ele não tem autoridade lá dentro, não, porque lá tem outro que manda. A autoridade é no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade. Ele tem a primazia, por isso nós temos que reconhecê-lo como o Senhor. Como o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 25, vai chegar um tempo em que ele vai pegar o seu reino e vai devolver ao Pai. Mas por enquanto, ele está reinando e ele vai reinar até que todos os seus inimigos sejam postos. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Agora leia o verso seguinte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Qual é o último inimigo? A morte. A morte. Depois que ele vencer a morte na vida das pessoas, porque ele já venceu a morte na sua própria vida. E ele hoje é o nosso Salvador vivo. Por isso que ele tem a primazia. Mas ele vai vencer a morte na minha vida, na sua vida. Aí quando ele vencer a morte, que é o último inimigo, veja um pouquinho para frente. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia! O plano que foi feito lá atrás, na eternidade passada, precisa se cumprir.
E esse plano foi todo arquitetado em cima do filho. E o pai colocou todas as fichas em cima dele. Por isso que ele tem a primazia. E nós precisamos adorá-lo como aquele que tem todo o domínio. Um pastor, Beveridge, estava no leito da morte e já não reconhecia mais ninguém. Seu colega muito conhecido, amigo do peito, foi visitá-lo. Ao entrar, perguntaram-lhe: pastor, você conhece fulano? Quem é o senhor? Perguntou o moribundo. Explicaram-lhe quem era e que estava ali, o que estava fazendo. Disse: não conheço. Depois entrou um outro amigo muito conhecido e: o senhor conhece fulano? Não conheço. A esposa também perguntou: meu bem, você me conhece? Quem é você? Então alguém disse: irmão, o senhor conhece Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo? Ele respondeu com um radiante ar de alegria nos seus lábios: ah, sim, eu o conheço há 40 anos. Que Salvador precioso. É Ele minha única esperança. Jesus Cristo, meu Senhor. Este eu conheço. Morreu recentemente um velho pastor, criador de caso. Pastor Pirilampo, Anatoly Pirilampo. Mais de 90 anos. Teve Alzheimer. Foi para um lugar de criador de caso, porque ele era um bom evangelista, mas quando ele chegava nas convenções, ele dava tanto trabalho. Ele criava casos com as pessoas, mas bom evangelista. E agora o alemão tomou conta dele. Você sabe que é o alemão, né? O Alzheimer. Montou no pescoço dele e ele ficou. Mas Anatoly pegava a Bíblia, o Jornal Batista conta que ele pegava a Bíblia e começava a pregar e falar de Jesus Cristo para as pessoas. E as pessoas vinham. Tinha ficado lelé, mas não esqueceu daquele que era seu Salvador. Esta Bíblia minha diz que até o louco andando por este caminho não erra. Porque sabe que este Salvador faz a diferença. Ele é diferente de tudo. Um velho chinês que caiu na lama conta como foi sua experiência. Ele diz o seguinte, que ele estava num poço de lama atolado e chegou um homem de barbas brancas, cabelos brancos, olhou para ele e ele disse: meu senhor, me tira daqui. Ele disse: se você tivesse lido os meus livros, você não tinha caído nesse buraco. Mas meu senhor, me tira daqui. E ele olhou, já o senhor tinha ido embora. Confúcio foi embora. Daqui a pouco chegou um outro gordo, de braços cruzados, olhou para ele e disse: meu filho, feche os olhos, nada disso está acontecendo. Tudo é hipótese, você precisa fugir desta situação. Oh, meu pai, me tira daqui, eu estou atolado, eu não consigo. E ele olhou de novo e Buda tinha ido embora. Daqui a pouco chegou um homem de rosto, sofrimento, parecia que tinha buracos na testa e a mão furada. Ele olhou para ele e disse: meu pai, eu estou aqui na lama, eu estou caído. E ele abaixou e desceu e me apanhou e me tirou da lama e preparou um lugar, fez uma ceia e me deu a comer, e me deu roupas novas e me deu o descanso. Essa é a diferença.
O chinês soube explicar muito bem qual é a diferença. Por que ele tem a primazia? Porque ele se importa. Ele se importa com prostituta, ele se importa com gay, ele se importa com ladrão, ele se importa com adúltero, ele se importa comigo. Ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Então ele tem a primazia. Convém que ele reine até que sejam colocados todos debaixo dos seus pés. Aí ele vai entregar tudo ao Pai. João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Oh, coisa boa. Todos nós temos recebido da sua plenitude. Todos nós temos recebido. Ele tem toda a primazia e tem toda a plenitude. E todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E graça sobre graça. Por isso, queridos, por isso, Ele é o único detentor de toda a adoração, de todo louvor, de toda a glória, de toda a honra, de toda a supremacia, de toda a primazia. Vamos ler aí a partir do verso 11 até o verso 13 de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5, 11 a 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu não posso ovacionar um homem por os seus feitos apenas. Eu tenho que glorificar ao Cordeiro. Quanta gente hoje vibrou, eu também vibrei com a vitória de São Paulo. Preferia o São Paulo do que o Liverpool, com toda certeza. Sou brasileiro, ainda que não seja São Paulino. Acho que qualquer time, eu não sou dos tais, que até o Corinthians, né, a turma que diz que se for o Corinthians eu torço contra. Aliás, eu recebi um e-mail extraordinário essa semana. O e-mail dizia o seguinte, que por que a Rede Globo sempre transmite jogos do Corinthians? Ela prefere transmitir jogos do Corinthians do que qualquer outro. Disse, são dados estatísticos. Porque todas as vezes que transmite jogos do Santos, diminui a pesca, o Porto de Santos tem uma queda, eles vão dando os percentuais, 12%, 13%. Vai tendo a dificuldade de comércio. Quando transmite um jogo do Palmeiras, as casas de massa de São Paulo caem, de produção, de venda. Tem uma série de coisas que vai. Quando transmite jogo do São Paulo, o Morumbi cai, os shopping centers diminui a venda. Quando transmite jogos do Corinthians, o crime cai. Aí eles vão dando. Então eles estão fazendo um trabalho em benefício do povo brasileiro.
Mas é muito interessante o e-mail. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, queridos meus, aonde está a nossa adoração? Eu quero celebrar a vitória do time. São Paulo, ótimo. Mas eu tenho a mesma ênfase de celebrar a adoração ao Cordeiro, aquele que foi morto, está vivo, tem a chave do inferno e da morte. Irmão Joaquim Scarpim, o senhor está sendo citado pelo pastor Abu Chaim, numa fita de vídeo, que ele gravou aqui. E ele conta mais ou menos isto. Um dia, na pregação aqui, ele disse assim, irmão Joaquim Scarpim, o Paraná é seu. O senhor agora é dono do Paraná. Aí ele imita como se você estivesse dizendo, oba, agora eu sou dono do Paraná. Aí ele vira para si e diz assim, irmão Joaquim Scarpim, a vida, Deus Pai lhe deu a vida de Cristo. Aí você diria assim, ah é? Aquele velhinho deixou muita saudade. Há muita coisa gravada e muita coisa que a gente precisa rever. Qual é o valor que nós damos à vida de Cristo? Damos valor, às vezes, ao sistema, às coisas. Pastor Thomas fez um belo estudo hoje pela manhã. Fé cristã é relacionamento com Cristo. Eu tenho um Salvador capaz de se compadecer das minhas fraquezas. Ele tem a primazia. Queridos, nós precisamos voltar para este foco. Jesus amado, eu te adoro. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.